Como vai, aluno? Nessa aula estudaremos a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases tem por objetivo explicar a estrutura interna dos gases e justificar os comportamentos apontados pelas leis dos gases. As leis dos gases foram três: a lei de Boyle, Marriott, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. Caso você, meu aluno, não lembre dessas leis, por favor, retorne. Dentro desse módulo existe uma aula para cada uma das leis. Assista a aula e depois retorne para que nós possamos continuar com a teoria cinética. Passando para o primeiro tópico. Movimento. As partículas que constituem o gás, que são moléculas ou átomos, estão em contínuo movimento desordenado, se chocando de forma perfeitamente elástica com as paredes do recipiente e entre si. O movimento desordenado diz que as partículas não têm direção em sentido único, estão se movimentando em qualquer direção, em qualquer sentido. E o choque perfeitamente elástico é aquele choque que ocorre sem perda de energia. Ok? Coloquei uma representação disso para vocês. Aqui nós podemos ver que as moléculas estão se movimentando desordenadamente e não ocorre variação da velocidade, ou seja, os choques que ocorrem são sempre perfeitamente elásticos. Não estamos perdendo energia nesses choques. O tópico 2 fala a respeito das forças. As forças intermoleculares e gravitacionais são desprezíveis, ou seja, as forças de London, dipolo ou pontos de hidrogênio são desprezíveis e as forças gravitacionais, no caso o peso, também são consideradas desprezíveis. Logo, as moléculas só exercem forças umas sobre as outras quando colidem. Seria o seguinte: nós temos duas moléculas aqui. Elas não estão exercendo uma sobre a outra força, mas elas começam a se movimentar. Ao se encontrarem, vai existir uma força e elas retornarão. E vão, sempre que se encontrarem, realizarem uma força entre si. Essa força também existe no momento da colisão com a parede. Ok? Então, as únicas forças que nós consideraremos para a teoria cinética dos gases serão as forças nas colisões. Terceiro tópico, o espaço. O volume das partículas, átomos ou moléculas, são muito menores que o volume ocupado pelo gás. As moléculas encontram-se muito afastadas. Nós temos aqui essa representação. Vejam, nesse volume, apenas as bolinhas em azul representam o volume das partículas. Esse volume é muito menor em relação ao volume do gás. Tá bom? O volume ocupado pelo gás seria todo o volume da caixinha branca. Isso em decorrência da movimentação desordenada das partículas. Quarto ponto, a equação sobre a energia cinética dos gases. Essa equação foi proposta por Boltzmann e Maxwell, que disseram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura conforme essa seguinte expressão. Energia cinética é igual a 3/4 do número de mols, a constante dos gases,
vezes a temperatura em Kelvin. Então, deixa eu anotar isso aqui para vocês. Aqui nós temos número de mols do gás. Aqui nós temos a constante dos gases. E aqui nós teremos a temperatura em Kelvin. Ok? Através dessa equação, 3/2 de nRT, nós calculamos a energia cinética média do total de moléculas. Vamos fazer uma aplicação dessa relação. Determine o valor da energia cinética média das moléculas de 64 gramas de gás oxigênio na temperatura de 27 graus Celsius. Primeiro ponto, fazer a conversão da temperatura de graus Celsius para Kelvin. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius, 27, mais 273. Logo, minha temperatura em Kelvin vai ser igual a 300 Kelvin. Agora, vamos aplicar a relação matemática, onde nós temos que a energia cinética é igual a 3/2 de nRT. Energia cinética vai ser igual a 3/2. Opa! Temos que achar o número de mol. Sabemos aqui que é o gás oxigênio e que 1 mol de gás oxigênio tem 32 gramas. Informação, massa molar, 32 gramas por mol. Mas, na realidade, nós temos 64 gramas de gás oxigênio. 64 gramas, teremos aqui um número de mol x, onde x vai ser igual a 2 mols. Logo, nós teremos 2 vezes a constante, que é 8,31. Não aplicaremos 0,082 para que nossa unidade dê em joules, tá? A constante muda no cálculo da energia cinética. Vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Realizando essa conta aqui, nós temos o valor como resultado de 7.479 joules. Então, nossa energia cinética média para as moléculas seria de 7.479 joules. Ok? Concluímos a teoria cinética dos gases.